Bom, pessoal, vamos para a segunda parte da aula de integrais, e que é justamente a parte da integral definida, né? A gente vai usar tudo que nós vimos até agora, nessas duas primeiras partes, e definir a integral efetivamente. A gente vem falando de aproximação por somas finitas, depois falamos da soma de Riemann, então agora a gente vai definitivamente chegar na integral. O que nós vamos ver nessa aula de agora são esses 4 tópicos aqui. A gente vai falar justamente da integral definida usando um limite de soma de Riemann. Vamos falar um pouquinho de notação, como é que a gente identifica, como é que a gente denota a integral. Vamos falar um pouco das suas propriedades e depois voltar para a questão da área sobre um gráfico. Então, começando com a definição de uma integral definida, o que a gente tem que observar? Que nós temos uma função que vai de um intervalo fechado na reta e que pega um x qualquer e leva em f de x. Então, preste atenção aqui, que a gente diz que um determinado número i, tá? Toda integral definida, ela é um número. A gente diz que esse número é a integral definida de uma função num intervalo AB e que esse valor é o limite das somas de Riemann dadas por essa fórmula aqui que a gente já tinha visto. Tá? Então, veja, esse número é a integral e é o limite da soma de Riemann, ou seja, a integral é o limite da soma de Riemann, se a gente tiver a seguinte condição satisfeita. Vamos mostrar aqui qual é a condição. Veja lá. Dado um número epsilon qualquer, a gente sempre vai encontrar um delta, tá? De forma que, para qualquer partição que eu pegar lá para definir a soma de Riemann, a partição sendo menor que delta, ou seja, o maior tamanho do intervalo da partição, se ele for menor que delta, e para qualquer escolha de CK no intervalo xk menos 1 xk, a gente tiver essa condição sendo satisfeita. Ou seja, a soma de Riemann menos esse tal número i vai ser menor que o epsilon. Veja bem, o que a gente quer dizer com isso? Trocando em miúdos, o que essa definição toda está falando é que a soma de Riemann ela vai ficar tão próxima de i, ou seja, a diferença entre as duas está dando zero, quanto menor for a norma da partição. Vamos falar um pouquinho de notação, então, sobre essa questão. Muito bem, então, é assim que nós representamos uma integral. Vamos só dar um destaque para cada uma das partes. O sinal da integral é essa cobrinha aqui, um S estilizado. Aqui embaixo a gente tem o início do intervalo que está sendo integrado. Aqui em cima o final do intervalo. A função que está sendo integrada, ela recebe o nome de integrando. Tá? E esse dx aqui é justamente para mostrar qual é a variável que está sendo integrada nesse momento. Então, se eu estou integrando em x, vou colocar um dx aqui. Tá? Esse dx também tem uma outra função, a gente vai falar disso mais tarde. Algumas observações.
quando a definição de integral é satisfeita, o que a gente diz é que as somas de Riemann convergem para a integral definida e que é dada por essa simbologia. Então, quando aquela definição está satisfeita, as somas de Riemann convergem. E aí, quando isso acontece, a gente diz que essa função ela é integrável em AB. Então, função integrável é aquela cujas somas de Riemann convergem. Por fim, esse é o resumo de todo o processo. Aqui a gente tem as somas de Riemann, calcula o limite do n tendendo ao infinito. Quando esse limite existe, né, ele me dá esse número, e esse número é justamente a integral da função f de x de a até b. Então vamos ver agora as propriedades da integral. Bom, o primeiro teorema é bastante simples. Ele diz o seguinte: toda função que é contínua, ela é integrável, ou seja, eu posso calcular a integral definida de toda função contínua, tá? Em outras palavras, se uma função é contínua, é porque essa integral aqui existe, aquele limite lá, ele existe, tá? O segundo teorema diz o seguinte: se f e g são integráveis nesse intervalo, então ele mostra para a gente 7 regras que são satisfeitas. A primeira delas é a ordem de integração. O que quer dizer isso? A integral de a até b vai ser menos a integral de b até a. Ou seja, se eu inverto a ordem de integração, eu tenho que trocar o sinal. Tá? A segunda regra é que sobre o intervalo de largura zero, ou seja, se eu integro de a até a, o valor dessa integral é zero. Tá? Vamos ver outras regras. A multiplicação por escalar também é uma regra das integrais. Então, se eu tenho uma função multiplicada por um escalar e eu estou integrando isso, esse escalar pode pular fora, certo? Eu integro só a função. Em particular, se esse escalar for um negativo, eu também tiro esse negativo fora para integrar. A quarta regra é da soma e subtração, ou seja, a integral da soma ou da subtração é a soma ou a subtração da integral. A próxima regra é da aditividade. Presta bem atenção. A integral de f de a até b, quando somada à integral de f de b até c, ou seja, se esse limite superior coincide com esse limite inferior, eu posso juntar isso tudo de a até c. Ok? Essa propriedade é muito importante, principalmente porque algumas vezes a gente vai precisar fazer o caminho inverso. De uma integral, a gente vai precisar separar em duas para poder resolver. A sexta regra é a da desigualdade do max e mínimo. Veja só, se uma função tem um valor máximo, que eu estou chamando de max de f, dentro de um intervalo, e tem um valor mínimo, que eu estou chamando de min de f, então, se eu multiplicar esse valor mínimo pelo comprimento do intervalo AB, esse resultado é menor, no máximo vai ser igual à integral de f em AB, que por sua vez é menor ou igual ao valor máximo da função multiplicado pelo comprimento do intervalo. Olha como é que fica isso em termos gráficos. Isso aqui está muito relacionado à área. Veja só, se a integral
tem um valor mínimo aqui e um valor máximo aqui. Quando eu multiplico AB pelo valor mínimo, eu tenho essa áreazinha aqui. Essa área, certamente, ela é menor ou no máximo igual à área abaixo da função. E quando eu pego o máximo e multiplico pelo comprimento de AB, esse tamanho vezes esse tamanho, a gente tem essa outra área maiorzona, que é também maior ou no máximo igual a da função. Tá? Essa é a sexta regra. E a última regra é da dominação. O que quer dizer isso? Se a função f é maior que a função g, a integral de f é maior que a integral de g. Tá? Se a função f for positiva, ou seja, em caso particular, quando g é a função nula, então a integral de a até b de f também vai ser positiva, no caso particular. Perfeito? Vamos em frente? Muito bem, vamos ver um exemplo, então, de uso dessas regras. Então, imagine que a integral de f de x de menos 1 até 1 seja 5, de f de x de 1 até 4 seja 2, de h de x de menos 1 até 1 seja 7. Então, o que nós temos? A integral de f de x de 4 até 1 vai ser quanto? Pela regra, eu sei que isso aqui vai ser menos a integral de 1 até 4 de f de x dx. A integral de 1 até 4 é 2. Então, vai ser menos o resultado dessa integral, que eu sei que é 2. Portanto, essa integral é menos 2. Aqui, a gente tem uma soma e tem multiplicação por escalares. Então, essa soma eu posso separar em duas integrais e esses escalares eu posso tirar fora da integral. Então, olhando tudo de uma vez, eu vou ter 2 vezes a integral de menos 1 até 1 de f de x dx mais, estou separando, tirando o outro, 3 vezes a integral de menos 1 até 1 de h de x dx. Quanto é que vai dar isso? Vou mais para trás aqui. 2 vezes a integral de f de x de menos 1 até 1, que é 5, mais 3 vezes a integral de h de x de menos 1 até 1, que é 7. Então, nós temos 10 mais 21, 31. E por fim, a integral de f de x de menos 1 até 4. Então, veja, de menos 1 até 4 eu não tenho aqui, mas eu tenho aquela regra. O 1 está coincidindo nesses dois, então eu posso separar isso aqui em duas integrais. Menos 1 até 1 de f de x dx mais a integral de 1 até 4 de f de x dx. Agora, isso sim, eu consigo calcular, porque essa primeira integral eu sei que vale 5, essa segunda integral eu sei que vale 2, portanto, essa integral toda vale 7. Vamos falar um pouco agora de área sobre curva. Pois bem, a definição de área sobre o gráfico de f de x é bastante simples, né? Se eu tiver uma função, para eu poder falar em área, eu preciso falar de uma função que seja não negativa e integrável, tá? Num intervalo fechado a b.
Então, a área sobre a curva nesse intervalo nada mais é do que justamente a integral de A até B. Ou seja, essa integral aqui vai ser a área abaixo dessa curva. Vamos ver um exemplo que é bastante simples, mas que é justamente para que a gente possa entender a situação. Bom, determine a área dessa função y igual a f de y igual a x no intervalo de 0 até b, sendo esse b um número positivo. No primeiro momento, essa é a curva, esse é o intervalo de 0 até b, e é óbvio que a gente sabe calcular essa área. Isso aqui é a área de um triângulo. A base do triângulo é b, a altura do triângulo também é b, justamente porque a minha função é y igual a x. Certo? Então, dos conhecimentos de geometria, a área de um triângulo, base, que é b, vezes a altura, que é b, dividido por 2. Ou seja, b ao quadrado sobre 2. A gente já sabe fazer isso. É fácil fazer isso. Mas a gente quer fazer isso usando a integral, justamente para ver a definição em ação. Então, vamos ver agora como é que fica usando a integral. Pois bem, então, estamos nós aqui com a área que a gente quer calcular, a função, né? A gente já viu quanto vale essa área usando a fórmula da área do triângulo, e a gente vai fazer agora é usar a integral para entender o processo via integração, né? Então, a área que nós estamos querendo calcular é dada por essa integral aqui. Integral de A até B, o A é 0, até B, a função é x, né? Dx. E como é que eu calculo essa integral? Essa integral é calculada por meio desse limite, que é o limite das somas de Riemann. Então, eu preparei um roteirinho aqui para a gente poder fazer esse cálculo. Então, a primeira coisa, quem é o nosso ΔXk? Eu vou dividir esse intervalo em n partes iguais. Então, o ΔXk é ponto final menos ponto inicial dividido por n, ou seja, é b sobre n. Então, o meu intervalo vai ficar dividido assim, b sobre n, depois b sobre n mais b sobre n, dá 2b sobre n, e assim por diante, certo? Um elemento genérico vai ser o k vezes b sobre n, o penúltimo elemento é n menos 1 vezes b sobre n, e o último elemento é nb sobre n, que vai dar o próprio b. Com isso, eu tenho uma partição, né, da minha função, do meu intervalo, b sobre n, 2b sobre n, até nb sobre n. E aí eu posso escolher como ponto CK, para poder fazer esse cálculo, o meu ponto direito, por exemplo. Então, o meu CK vai ser K vezes B sobre N. E aí, então, eu uso essas informações aqui na minha soma de Riemann. Tá? A fórmula é essa daqui, e para o nosso caso, como é que isso vai ficar? Somatório de K igual a 1 até N. Quem é a minha função f de CK? É a minha função f de x é o próprio x. Então, aqui eu vou ter o próprio CK, já que o f de CK, né? Já que a função f de x é o próprio x, então isso aqui vai me dar CK vezes
delta xk. Então, trocando esses valores, eu vou ter somatório de k igual a 1 até n. O ck é k vezes b sobre n. O delta xk é b sobre n. Esses aqui a gente junta, né? E eles não dependem de k. Então, eles podem sair do somatório. Lembra da regra? Então, eu vou ter b ao quadrado sobre n ao quadrado vezes somatório de k para k indo de 1 até n. E isso aqui continua b ao quadrado sobre n ao quadrado. E aqui eu tenho o somatório de k indo de 1 até n. E a gente sabe que esse somatório vai dar n mais 1 sobre 2. Então, o resultado disso aqui é b ao quadrado sobre 2 vezes esse n ao quadrado vem para debaixo desse daqui, um n cancela com um desses n's, o outro vai ficar debaixo desse n mais 1. Então, n mais 1 dividido por n vai sobrar 1 mais 1 sobre n. Então, esse aqui é o resultado do somatório. A área que eu estou procurando é essa integral, que é o limite desse somatório, ou seja, a área é o limite de n tendendo ao infinito disso aqui, b ao quadrado sobre 2, que multiplica 1 mais 1 sobre n. Quando n vai para o infinito, esse cara vai para 0. 1 vezes b ao quadrado sobre 2 é justamente b ao quadrado sobre 2, que é o valor que a gente tinha achado antes. Tudo bem? Então, vamos seguir. Bom, vamos dar uma generalizada nesse resultado que nós acabamos de obter da seguinte forma. Então, ó, eu quero integrar de novo a função f de x igual a x, só que agora em qualquer intervalo AB, sendo o a e o b positivos. Ou seja, eu quero calcular essa integral, sabendo o valor dessa integral aqui. Sabendo que a integral de 0 até um b qualquer de x é b ao quadrado sobre 2. Tá? Então, essa integral aqui, de a até b, como eu não tenho como saber isso, eu posso dividir essa integral usando uma daquelas regras, usando o zero. Mesmo que o a seja maior do que o zero, eu posso dizer que essa integral aqui é a integral de a até zero de x dx mais a integral de 0 até b de x dx. E aí, essa integral aqui, eu posso inverter, né? Posso dizer que é menos a integral de 0 até a de x dx mais a integral de 0 até b de x dx. Ok? Então, ó, nesse primeiro pedaço aqui, eu tenho exatamente essa fórmula, só que no lugar de b eu tenho a. Então, essa primeira integral fica, continuando esse resultado aqui, essa primeira integral fica menos a ao quadrado sobre 2. E a segunda parte é b ao quadrado sobre 2. Juntando isso tudo de uma forma mais apresentável, eu tenho b ao quadrado menos a ao quadrado sobre 2. Então, a integral de a até b de x dx vai ser esse valor aqui, o b ao quadrado menos a ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Veja só, quando a gente olha para a região que eu estou querendo integrar, a área que eu estou integrando é essa aqui, que eu estou obtendo é essa aqui. Essa área é a área de um trapézio, né? Se a
Se a gente olhar para o trapézio, a base do trapézio é essa aqui. Essa é a base maior. Essa é a base menor. E essa é a altura do trapézio. Então, pela fórmula da área do trapézio, o que nós temos? Base maior, certo? Que é B, menos, mais base maior, mais base menor, que é A, vezes a altura, que é B menos A, sobre 2. Agora, por que isso aqui é igual a isso? Porque o que eu tenho aqui é B mais A vezes B menos A, eu tenho B ao quadrado, eu tenho B vezes menos A, que dá menos AB, mais A vezes B, então um cancela o outro, e aí eu tenho mais A com menos A dá menos A ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, que é a mesma fórmula que eu tinha antes, certo? Então aqui eu realmente tenho a comprovação desse cálculo. Vamos em frente. O último assunto de hoje é o valor médio de uma função. A gente fez umas aproximações do valor médio, né? E a gente sabia que o valor médio é a soma de vários elementos dividido pela quantidade desses elementos. Só que quando a gente fala de uma função integrável, contínua, a gente não tem essa quantidade. Então, como é que fica a definição do valor médio no intervalo? A média, né, ou o valor médio de uma função, é a integral dessa função, porque ela vai somar todos os valores, né, e dividir pelo comprimento do intervalo. E assim eu tenho a média dessa função. Vamos ver na prática como é que funciona. Eu quero o valor médio dessa função aqui, que é metade de uma circunferência, no intervalo de menos 2 até 2. Então, o gráfico dessa função é isso aqui. Então, eu sei a área disso aqui, né? Mas o valor médio me diz o quê? Que eu vou calcular a integral de 1 sobre B menos A, está aqui, né? B menos A. O B é 2, o A é menos 2, então aqui fica 1 sobre 2 menos 2, vezes a integral de menos 2 até 2 dessa função. Como essa função aqui é positiva, ou não negativa, então isso aqui me dá, na verdade, a área desse meio círculo. Ok? E quanto que é a área do círculo? Pi ao quadrado. Só que no nosso caso, vai ser π, o raio é 2 ao quadrado. Eu vou dividir isso por 2 porque eu tenho só metade da circunferência. Então, essa área vai ser π vezes 4 dividido por 2, que vai dar 2π. Então, a média dessa função é 1 sobre 4 vezes essa integral, que eu vi que está 2π. Isso vai me dar π sobre 2. Como π é 3,14 dividido por 2, isso aqui é um pouquinho mais que a metade de 3,14, que está 1 e pouquinho, né? Então, se o 1 estiver aqui, ó, o valor médio da função está um pouco para cima disso. O que significa o valor médio? Se eu calcular essa área aqui, ó, de menos 2 até 2, essa área é igual à área abaixo da curva. Muito bem. Então, terminamos a segunda parte da aula dessa semana. Bons estudos para vocês. Nos vemos na próxima aula. Um abraço.